qual é a fofoca? Vou lhe contar agora. Segredo total. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal, discutindo uma improbidade de um ministro seu, em 2008, o Supremo Tribunal Federal discutindo ato de improbidade praticado por ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem julga? A história é assim, ó. Em 2008, a Suprema Corte, em março de 2008, a Suprema Corte, com apenas um voto contrário, declarou que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ato de improbidade, julgar ação de improbidade de seus membros. Mas, Fernanda, você não disse que o Supremo, na ADIM 2797, na ADIM 2860, que ele responderia na primeira instância? Você não disse que a posição que prevalece no Brasil é que ele vai responder na primeira instância? Eu lhe disse tudo isso, mas agora eu estou lhe dizendo mais. Se o foco, se o personagem da história for o ministro do próprio Supremo, o Supremo em 2008 disse, para julgar os ministros do Supremo, compete ao Supremo. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a ação de improbidade contra os seus membros. Discussão que levou o STJ a se rebelar. O Superior Tribunal de Justiça disse assim, espera aí, por que o ministro tem privilégio e o resto não? O ministro do Supremo é agente político. Agente político não tem que ser julgado pela primeira instância? Tem. Mas se o Supremo diz que não tem, porque ele tem privilégio e vai ser julgado pela própria casa, como ficam os demais agentes políticos? Na primeira instância ou com foro privilegiado? E o STJ proferiu uma decisão, publicada no dia 4 de março de 2010, e disse assim, esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por imposição lógica, de coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode atribuir a juiz de primeiro grau o julgamento de ação de improbidade administrativa, com possível aplicação da pena de perda do cargo, contra governador do Estado, por exemplo, que a exemplo dos ministros do STF, que a exemplo dos ministros do STF, tem foro, Simone estava lendo lá, que a exemplo dos ministros do STF, tem foro por prerrogativa de função, tanto em crime comum, quanto em crime de responsabilidade. O que o STJ disse? Por que só para os seus ministros? Só para os ministros do Supremo? Se eles têm, todos os demais agentes têm. E essa é a terceira posição. Terceira corrente que ainda não está consolidada. Não posso nem lhe dizer que é uma jurisprudência do STJ. Essa foi uma decisão única. Uma decisão que, por enquanto, é única, mas nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o STF, então, reconheceu que os seus ministros são julgados pela própria casa, serão julgados pelo próprio Supremo em ação de improbidade. E o STJ, aproveitando essa situação, disse o seguinte, se o ministro do Supremo tem foro por prerrogativa de função, o agente político, os demais, também o terão. O STJ diz, então, agente político, ele responde por improbidade, mas ele vai responder com foro privilegiado. Ele vai responder com foro privilegiado. Mas, Fernanda, aí o fim da história, como fica? Ninguém sabe. Por enquanto, o que vem acontecendo é que ele está respondendo em primeira instância. Mas, com certeza, esse posicionamento do STJ vai mexer com a situação. Com certeza, esta orientação do STJ vai movimentar, vai trazer aí novas discussões. A decisão é recente, merece comentários, com certeza atenção especial. Será que os demais agentes políticos terão foro privilegiado? E por que o Supremo Tribunal Federal tem uma posição para ele
e uma posição para os demais agentes políticos, isso terá que ser uniformizado. Não há nada definido, cenas dos próximos capítulos para acompanhar o fim da novela, temos que acompanhar essa jurisprudência e que com certeza vai despencar em prova de concurso. Mas se hoje na sua prova aparecer, a posição que prevalece você guarda. Agente político responde sim por improbidade, mas ele responde na primeira instância. É o que prevalece, mas com certeza a situação sofrerá mudanças daqui para frente.